É com muita alegria que eu estou aqui. É um privilégio poder servir ao Senhor na frente de todos vocês. E recebi esse convite do Daniel, por causa da ministração do acampamento que eu e os meninos fizemos. E aí eu falei, bom, acho que me pediram para ministrar no acampamento, fui lá e o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu ministrei. Aí me pediram para poder dar um breve resumo na comunhão, eu dei um breve resumo na comunhão. Aí as irmãs que cuidam das crianças pediram para nós três ministrarmos no acampamento de crianças. Eu falei, nossa, a mesma palavra. Um desafio, né, ter que pensar alguma coisa para as crianças. Aí na quarta-feira o Daniel me liga pedindo para ministrar para a igreja. Eu falei, nossa, acho que Deus está querendo falar muito comigo com essa palavra, né, porque eu vou ter que meditei nela 4 vezes, estou na segunda, depois tem... E assim vai, né? Mas todo mundo sabe que é difícil estar aqui, né? Mas eu encarei isso como um privilégio da parte de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém, e para mim eu me emociono de falar, porque eu estou falando aqui para muitas pessoas que trocaram as minhas fraldas, que me viram nascer, e falar do amor de Jesus para pessoas que me viram crescer, que são os meus pais, que são todos vocês, é uma grande responsabilidade. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor controle as minhas emoções, controla, Jesus, o meu choro, Senhor. Eu quero ser compreensível nessa noite, Jesus, que em nome de Jesus Cristo, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que as minhas emoções não me atrapalhem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa tomar conta de todas as coisas, ó Deus. Toma conta das minhas mãos, ó Deus. Que eu pare de suar, ó Deus. Que eu pare de ficar nervoso, Senhor. Mas que tudo vem para Ti, Senhor. É uma grande responsabilidade falar para os meus pais na fé, Senhor. Mas é uma grande alegria, Senhor. É uma grande alegria ver a Tua obra sendo continuada, Jesus, porque assim como dissemos lá no acampamento de jovens, para servir a Deus não há idade, Senhor. Que os meus irmãos me enxerguem, Senhor, com olhos de misericórdia, e que eu estou em família, Senhor, que eu possa entender isso, que somos um em Ti, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Amém, Jesus. Bom, eu queria, lá no acampamento nós falamos sobre Hebreus 12, se os irmãos puderem abrir, Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Existem 4 verbos aqui nesse texto que me chamou muita atenção, que saltou da palavra para o meu coração. O primeiro deles está lá em Hebreus 12, 1, que fala desembaraçando-nos. São 4 verbos, 4 situações, 4 orientações que o Senhor dá na palavra dele, que são esses 4 verbos. Desembaraçando, corramos, olhando e considerai. Isso faz parte da carreira e da rotina de todo discípulo. A gente precisa se desembaraçar, que significa o quê? Tirar do caminho. Significa colocar de lado. Significa pular aquilo que está atrapalhando. Significa abrir mão daquilo que está assediando a nossa vida, o pecado, as tentações, a gente não olhar para essas coisas, né? A palavra fala tenazmente, né? Que significa o quê? O pecado que tenazmente, que incomoda continuamente, não tem fim.
Tem um irmão na congregação que fala, né, que às vezes a gente tem mania de cuidar de alguns pecados, né, como se fosse um bichinho de estimação. E a gente vai levando ele por toda a vida. Leva na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E a gente abre mão de tudo, menos dele. E o que Hebreus 12 fala é isso daqui. A gente precisa se desembaraçar, abrir mão, colocar fora, deixar para lá, não importa. E a outra coisa que a palavra fala que é o quê? Corramos. Se a palavra está falando que é para a gente correr, não é para ficar parado. Não ficar parado, é sair da inércia, sair da zona de conforto, sair da cadeira, é fazer a obra do Senhor, é fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Se é para correr, irmãos, não é para andar. Porque andar é muito pouco. A palavra fala que a gente quer que a gente corre, que a gente vai diante do Senhor. Mas para onde? Para onde que a gente tem que correr? E o quarto verbo que está lá significa o quê? Olhando. Olhando para onde? Para Jesus, olhando para o foco, olhando para o alvo. Esse é o objetivo do Senhor na nossa vida. E com tudo isso que eu coloquei aqui, que é a rotina do discípulo, a gente tem que fazer o quê? É o último verbo, é considerai. Considerai quem? No 12:3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Quem foi esse? Foi Jesus. A gente precisa considerar aquilo que Jesus fez, aquele louvor que fala, né, Jesus te amo, mas tu me amaste primeiro. A gente precisa considerar isso nos nossos dias. E para mim, eu coloquei isso daqui como base na carreira que está proposta. A palavra fala de uma carreira, de uma caminhada que a gente precisa construir, e ela é baseada dessa forma. A gente precisa abrir mão dos pecados. A gente precisa correr nessa carreira, a gente precisa olhar para o alvo, e a gente precisa considerar aquele que morreu na cruz por nós. Só assim que a gente vai conseguir correr essa carreira. E é interessante que assim, Deus falou comigo no meu coração, um tempo atrás, antes da gente, no acampamento de jovens, nós fomos na casa do André orar, né? E a gente estava compartilhando, eu, o Neto e o Tainã, compartilhando com os líderes sobre aquilo que a gente ia ministrar, e o Senhor me falou assim, que o fato da gente não estar correndo nessa carreira, não deixa a gente parado. Se a gente acha que a gente está parado, que está tudo bem, não está tudo bem. Porque se nós estivermos parados, nós estamos correndo para um outro lado. A gente está correndo para as distrações, a gente está correndo para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso relacionamento, nós não estamos correndo para o alvo. E meu pai tem uma frase, né, muito interessante, que ele fala assim, que quem fica parado é poste. E só que mesmo assim, de vez em quando, de poste acende a luz de vez em quando, né? E Deus não chama a gente para ser poste. A palavra fala que é para a gente correr, que é para a gente pegar a carreira. A hora que a gente conhece o Senhor, a gente se arrepende, a gente é nova criatura, a gente se batiza, o nosso velho homem morre, a gente renasce em Cristo. Ali começa a nossa carreira. Ali começa aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Só que essa carreira, amados, o Senhor falou para mim que a carreira de todo discípulo ela não é fácil. Andar com Jesus não é um mar de rosas. A gente tem alguns problemas. A gente tem certas situações que a gente passa na nossa vida que gera alguns medos, incertezas, gera insegurança, né? E eu pude ministrar bastante lá no acampamento de jovens, que algumas fases da vida a gente vem com vários questionamentos, né? Que faz parte da carreira que a gente está correndo. Que é onde eu vou trabalhar, com quem que eu vou casar, se eu vou ter filhos, não vou. Nossa, será que eu vou ter netos? Não vou. Será que eu vou construir a casa dos meus sonhos? Estou trabalhando tanto, até agora não construí a casa dos meus sonhos. Meus filhos não estão progredindo, e agora? O que eu vou fazer? Meu casamento está sendo destruído, a minha família não está muito bem. E existem certas fases da vida, não sei se todos os irmãos lembram lá da decoração do acampamento, tinha pneu, tinha uns negócios assim para você pular, tinha vários obstáculos na vida, né, na carreira, na caminhada. E cada barreira daquela, cada pneu daquele é uma fase da nossa vida. Eu até tempo atrás estava preocupado, né, com coisas da vida, com o meu trabalho, com quem eu ia me casar, se eu ia conseguir construir as coisas que eu ainda desejo para a minha vida, e essa palavra veio de encontro. E a gente fica pensando assim, como se a gente não fosse feliz, como se a gente não estivesse feliz. Mas o Senhor tem o Espírito Santo, o Senhor tem a igreja, o Senhor tem os irmãos que norteiam a nossa vida para continuar nessa carreira. E como discípulos, a gente precisa entender que a gente precisa pular esses obstáculos, não ficar neles, não ficar parado ali, porque se a gente fica parado naquilo lá, a gente está andando para trás, não está correndo para frente.
E aí, quando a gente vem com esses questionamentos, a alma da gente fica ansiosa. A gente fica um pouco aflito, depressivo, a gente não sabe, a gente quer saber, a gente pergunta para Deus com quem que a gente vai casar e Deus não responde. A gente fala para o Senhor que a gente quer ganhar melhor, mas Deus não responde. A gente quer ter emprego dos sonhos, mas o Senhor não responde. A gente quer fazer as coisas e o Senhor continua na dele. O Senhor continua no lugar onde Ele sempre esteve, que é cuidando das nossas vidas. Mas isso gera no nosso coração, a nossa alma fica lá em cima, o nosso espírito abafa, a ponto da gente ficar assim, igual fala aqui, né, no versículo 12. Qual que é o objetivo de tudo isso? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. A gente fica preocupado. E aí o Senhor falou assim para mim, Tom, como se manter motivado nessa situação? Como que você vai se motivar nessa situação? E eu pergunto para os irmãos, como se sentir motivado em meio a essa situação da nossa vida? Eu tenho os meus problemas, os irmãos certamente têm os problemas de cada um, tem as situações no trabalho, tem as situações que acontecem no dia a dia, que nos deixa chateado, que nos deixa para baixo. Mas o Senhor me falou 4 coisas que mexeu muito comigo. Essa palavra eu ouvi de um irmão há muito tempo atrás, que trouxe muito sentido na minha vida, e até hoje tem trazido. A Gisele lembrou dessas palavras no grupo hoje, que testificou demais, que é o quê? Para a gente seguir nessa carreira, para a gente seguir firme, com passos firmes e largos diante do Senhor, é preciso a gente receber uma palavra de Deus. A gente precisa receber essa palavra do que a gente precisa fazer. Senhor, estou com essa situação, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso buscar na Bíblia a orientação e o discernimento que o Senhor tem para mim para aquela situação. Essa palavra, irmãos, ela está na Bíblia. E não é pastor que dá. Quem dá é o Espírito Santo. Não é os outros que vão fazer isso. É você que tem que buscar. É você que precisa entrar no quarto, no secreto, e ler a Bíblia, e ler a palavra, e interceder pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, com quem você vai casar, o que você vai fazer, o que está acontecendo, essa crise, o país. A palavra, irmãos, ele está na Bíblia, Jesus já escreveu ela. A gente precisa buscar essa palavra. A partir do momento que a gente recebe essa palavra, vinda do Senhor, vinda do Espírito Santo, o que ela gera em nós? Ela gera fé, ela gera convicção. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se está faltando fé na nossa vida, a gente precisa buscar essa palavra, porque o segundo passo é que o Senhor, através da palavra que Ele nos deu, vai gerar vida em nós, vai gerar fé, vai gerar convicção. Convicção para quê, irmãos? Para a gente poder continuar nessa caminhada, continuar nessa carreira. E o terceiro ponto, a partir da palavra, da convicção, Deus ele gera em nós uma capacitação. Porque sozinho nós não somos capazes. A gente não consegue resolver os nossos problemas sozinhos. A gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente precisa da palavra do Senhor para gerar fé, que vai gerar capacidade. Mas capacidade para quê? Para enfrentar toda e qualquer dificuldade que a vida levantar na nossa frente. Assim é a vida do discípulo. Quando a palavra fala aqui, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. É através desses 4 pilares que eu chamei aqui, que vai fazer com que a nossa vida tenha um norte e um sentido, para a gente poder pular cada pneu daquele que estava no acampamento. Para conseguir pular cada situação, para conseguir vencer cada obstáculo que a nossa vida tem. Então são 4 coisas que eu queria que os irmãos gravassem no coração, que é a base da minha ministração que o Senhor falou no meu coração. A gente precisa de uma palavra que vai gerar em nós convicção, que vai gerar em nós capacitação. Para quê? Para enfrentar toda e qualquer dificuldade. E tem alguns exemplos, ali em Hebreus 11, depois os irmãos leem, é um dos capítulos que eu mais gosto na palavra, que fala sobre os heróis da fé, aquilo que aqueles homens fizeram. E tem homens aqui que um dia, se Deus quiser, a gente vai conhecer eles lá no céu. E eu fiquei pensando na vida de Noé. Vocês já pensaram a loucura que foi a vida de Noé? Nossa, Noé foi um homem de muita certeza, de muita fé. Ainda na hora que eu estava ministrando na comunidade de jovens, acho que o Dani lembrou que naquela época não tinha chovido. E o que Deus fala para Noé? Noé, constrói uma arca. Nossa, Senhor, uma arca? Por que uma arca? O que tem a ver eu construir uma arca? Nem sei o que é chuva. O que é isso, Senhor? Aí Deus fala para ele, constrói uma arca.
E aí Noé falou, Senhor, mas tá bom, mas eu não sei construir essa arca. Mas o que Noé fez? Ele acreditou. Deus deu uma palavra para a vida de Noé, que gerou convicção nele. E Deus falou para Noé, Noé, constrói uma arca. Por quê? Porque vai chover e eu vou matar todo mundo, mas eu quero resgatar a tua família. Isso para Noé foi uma loucura. Noé não sabia o que fazer. Mas o que ele fez? Ele confiou, ele acreditou. Por quê? Porque ele recebeu de Deus uma palavra. E o que me chama a atenção é que daí Noé começou a construir aquela arca. E ele vai, pega madeira e colhe madeira e chama todo mundo para ajudar. E vai, e pega essa arca e constrói essa arca. E Deus fala como que vai construir essa arca. E ele começa a construir essa arca. E cadê a chuva? Até agora nada. Enquanto isso, os amigos dele, os familiares de Noé falavam assim, você é louco, o que você está fazendo? Isso não tem nada a ver, imagina. Cadê a chuva que não está chegando? E que Deus é esse que te falou isso? Isso não tem nada a ver. Mas o que Noé tinha, irmãos? Uma palavra. Então, se Deus falou para a vida de Noé, ele, entendendo ou não, mas ele tinha fé. Ele acreditava naquilo que Deus falou para ele. Então, ele começou a construir aquela arca. Aí Deus manda todo mundo entrar na arca, os animais, a família de Noé entrou na arca e começa a chuva. Começou a chuva e o que Deus fez? Deus trancou a porta por lado de fora. Eu estava percebendo, lendo sobre isso, e Deus falou assim, e Deus trancou a porta por lado de fora. E eu, realmente, por que Deus fez isso, trancou a porta do lado de fora? Eu fiquei imaginando, porque na hora que começasse aquela chuva subir, irmãos, aquele rio subir, aquele mar subir, as pessoas começando a morrer, e aqueles animais morrendo, os de fora da arca, né? As pessoas de fora assim começaram a ficar desesperadas, todo mundo começando a gritar, todo mundo começando a clamar misericórdia, todo mundo desesperado. Imagina os familiares de Noé ouvindo aquilo dentro da arca. Você acha que ele não se sentiria tentado a abrir aquela porta, irmãos? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, ele poderia muito bem querer salvar mais pessoas para colocar dentro da arca, mas não era isso que Deus queria salvar o povo puro. Quem era? Era Noé, a família dele e aqueles animais. Então Deus na nossa vida, na nossa caminhada, Ele pensa nos mínimos detalhes. E isso é interessante porque a gente pode descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. E aí, Noé teve essa convicção, né? Ele teve essa palavra. Aí eu pergunto para os irmãos, quando tudo isso estava acontecendo, quem que era o louco? Eram os que estavam dentro da arca ou os que estavam de fora? Aí o Senhor me falou, na tua vida, Tom, o fato de você ser cristão, o fato de você ser discípulo de Jesus, muita gente vai achar ruim. Muita gente vai te criticar. Muita gente vai falar mal da tua santidade, muita gente vai falar mal porque você é santo, segue os princípios dos caminhos do Senhor. Muita gente vai falar isso. Só que no final das contas, você não é o louco. Você é meu discípulo, você é meu filho. E a vida da gente é assim, a gente precisa receber de Deus essa palavra. Só que Noé só conseguiu fazer o que ele fez, porque o quê? Ele recebeu de Deus uma palavra que gerou nele fé, que gerou capacitação para poder construir uma arca e enfrentar toda a dificuldade que ele estava levando. Interessante que também, olhando nesse aspecto, né, o Senhor me levou, um dos heróis da fé, tem vários na palavra, né, que é a vida de Josué. Josué em Jericó, o que Jesus falou para ele, né? Deus falou para ele que ele ia para ele andar em volta das muralhas por 7 vezes, né? E aí ele recebeu uma palavra lá no começo de tudo. Deus falou assim, Josué, você vai andar por essa muralha 7 vezes e todo mundo quieto. Ninguém vai falar nada. E aí é 7 vezes, né? Aí Deus falou para ele que tinha que fazer isso todo mundo quieto. E aí todo mundo, imagina vocês, irmãos, uma muralha de Jericó, e todo mundo dando volta quieto, em volta da muralha. Imagina que os outros olharam, pensaram o quê de Josué e do povo? Aí dá uma volta, dá 2 voltas, e nada dessa muralha cair. Aí Deus falou assim para mim, Tom, o problema teu é que você quer uma resposta minha na primeira oração que você faz. E não é assim. O povo teve que andar 6 vezes, só na 7ª que o povo começou a tocar, né, as trombetas e a muralha caiu. Foi na 7ª vez, irmãos. E eu imagino que a muralha de Jericó não devia ser pequena, devia ser grande. E o povo lá, todo mundo quieto, marchando em volta daquela muralha, e nada aquela muralha cair. E anda 1 vez, e anda 2 vezes, e anda 3 vezes, e anda 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Às vezes o povo pode ter até desanimado, mas eles tinham uma palavra. Josué tinha uma palavra, ele cria que na 7ª vez aquilo ia cair.
Porque se Deus falou para ele, vai acontecer. Então a palavra que Deus falou na tua vida, irmão, vai acontecer. A gente precisa crer. A gente precisa fazer o quê? Orar 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Porque vai acontecer isso na nossa vida. E o que falar sobre Davi, irmãos? Imagine vocês a dificuldade que Davi não enfrentou. Samuel foi lá, ungiu a Davi, profetizou sobre a vida dele, só que aí no final das contas Saul que foi rei, e aí ele ficou servindo Saul ficava endemoniado, Davi que ia lá tocar harpa, e Davi pensava assim, nossa, daqui a uns dias esse trono é meu. Imagina aquilo que aquele homem não teve que passar, esperando o tempo da concretização da promessa na vida de Davi. E Davi esperou, e foi por um bom tempo isso. Davi esperou por um bom tempo. E o Senhor me lembrou sobre isso. Mas teve um personagem, irmãos, que Deus tocou muito no meu coração, que é a vida de Elias, que está lá em 1 Reis 19. Em 1 Reis 19. Elias, só para contar um pouquinho da história dos irmãos. Elias, na Bíblia, ele não tem descendente. Ele era uma pessoa que a palavra não fala da família dele. A única coisa que fala lá no 17 é que ele era tesbita. Tesbita era uma cidade que ninguém sabia onde era uma cidade que nem tinha no mapa essa cidade. Então ele apareceu lá da cidade dele e chegou para poder falar que Deus era Deus sobre Israel. E naquela época não estava chovendo. Naquela época Deus falou para Elias que não ia chover. No 17, ali no capítulo 17, irmãos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus falou para Elias, eu vou cessar o céu, não vai chover. Por quê? Porque o povo estava envolvido com outros deuses, eles estavam adorando outras coisas, eles estavam adorando outros ídolos que não era o nosso Deus. Então Deus fez isso para poder chamar a atenção do povo e levar o povo ao arrependimento. E Elias apareceu e disse isso a Acabe, que era um rei muito ruim naquela época, que fez muita coisa errada. Então Deus levantou Elias para poder ser profeta na vida daquele povo. E aí Deus usou Elias de forma grandiosa, Deus sustentou Elias por todos esses anos, levou ele na casa da viúva, a viúva deu pão para ele, alimentou ele, e Deus foi cuidando de Elias. A palavra fala que deu corvo, que levou comida e água para Elias. Deus matou a sede de Elias, matou a fome de Elias, fez várias coisas para Elias nesse período, porque Deus cuida do povo dele. E ali no 18, irmãos, Elias fala, Deus fala para Elias, muito tempo depois, ou seja, depois de muito tempo que estava sem chover, o povo estava ficando já desesperado por chuva, muita gente morrendo, tempo seco, os animais morrendo, a vegetação também. E ali no 18 a palavra fala, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E ali Jesus discorre sobre a vida de Obadias, que também foi um homem que conseguiu ali, esconder os profetas, sustentou o povo dele no meio daquela turbulência toda. E Deus informou para Elias que choveria, E ali mais para frente um pouquinho, o Senhor fala assim, Deus no 41, no 18:41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos.
Irmãos, Deus falou o seguinte para mim aqui nessa passagem. Acabe, Deus falou para Elias que ia chover, né, que ia passar o tempo da seca. E Acabe, o que ele foi fazer, irmãos? Subiu Acabe a comer e a beber. A realização do teu sonho, a solução do teu problema, muitas vezes a vitória que a gente precisa em determinada área da nossa vida, enquanto tem muita gente festejando, enquanto tem muita gente comendo e bebendo, a tua vitória só vai vir se a gente tiver a mesma opção e o mesmo caminho, optar pelo mesmo caminho que Elias teve. Enquanto Acabe estava festejando, Elias estava orando no cume do monte. Elias estava no tempo secreto com Deus, clamando o quê? A resposta da promessa que Deus deu lá atrás, que ia parar de chover e que depois choveria. Então Deus falou isso para mim, Tom, é tempo de você colocar o teu joelho no chão e pedir aquilo que você quer, e clamar o meu socorro, porque o meu socorro não vai vir onde está todo mundo festejando, ele não vai vir onde está todo mundo lá comendo, bebendo, se alegrando. Muitas vezes, irmãos, a nossa vitória está no joelho e no chão, está dentro do nosso quarto, está clamando ajuda pela nossa família, está clamando misericórdia pelo nosso país, pelo nosso trabalho, pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. A nossa vitória, irmãos, ela vem através dos nossos joelhos, é no joelho no chão, é clamando a Deus, é pedindo ajuda. E o que aconteceu, irmãos? Lá no 43, e disse ao seu moço aqui eu entendo que era o discípulo de Elias, o assistente de Elias, alguém que ficava ali perto de Elias, né? Então disse a seu moço Elias, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou, e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Irmãos, eu procurei na internet hoje, não tinha feito isso no acampamento de jovens. Qual que era a altura do Monte Carmelo? Eu pesquisei que era aproximadamente uns 500 metros. Vocês já imaginaram, o assistente de Elias, ele chegava e Deus tinha uma palavra, Elias tinha uma palavra de Deus que ia chover. E aí Elias lá, todo mundo festejando, e Elias orando pela chuva, e nada da chuva. Aí ele falava assim para o discípulo dele, olha para a banda do sul, vê se está vendo a chuva. Olhava e não tinha nada. Aí Elias mandava ele voltar. Ele voltava todo o monte e subia de novo. Aí, Elias, mestre, não está acontecendo nada. Aí Elias descia de novo e subia de novo. Imagina fazer isso, irmãos, 7 vezes. 7 vezes. E a gente reclama muitas vezes, né? De voltar a pé do trabalho, ou de fazer uma caminhadinha a pé. A gente estava comentando a palavra anterior do Daniel lá no grupo caseiro, que Jesus andou sobre as águas. Nós chegamos à conclusão, que está escrito na palavra, que Jesus caminhou, irmãos, mais de 6 quilômetros, né? Aproximadamente 6 quilômetros. Para mim é muita coisa, sobre as águas. E a gente reclama de dar umas voltinhas na represa, né? Então, e vem de encontro, porque Deus não quer que a gente fique parado, fica na inércia. Deus quer que a gente faça alguma coisa. E aí Elias tinha essa palavra, e o cara chegava, e o discípulo dele descia lá, e Elias, não está acontecendo nada. Nossa, mas Deus me deu essa palavra, volta, vamos crer mais uma vez. E ele descia e voltava, mestre, não está acontecendo nada. Não, nós vamos que crer, nós temos que crer, a gente precisa do Senhor. Deus deu essa palavra para mim, eu tenho fé de que vai chover. Porque o quê? Eu recebi uma palavra que gerou em mim convicção, que me gerou capacitação para enfrentar toda e qualquer dificuldade. E se Deus disse que vai chover, vai chover. E o discípulo dele fez isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí na 7ª vez, irmãos, o que aconteceu? No 44, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Eu fiquei pensando nessa cena aqui, irmãos, e Elias tinha essa palavra, o discípulo dele também queria crer no que o mestre estava falando, e ele olhou para a banda do sul, viu uma nuvenzinha tão pequena. Eu imagino que ele duvidou. Eu fiquei pensando assim, Deus, nossa, uma nuvenzinha tão pequenininha, o que o Senhor vai fazer com uma nuvem tão pequena? Só que eu imagino que o discípulo dele esqueceu que não era uma palma da minha mão ou da mão de vocês. Era da palma da mão de Deus. Então, por mais simples que Deus já fez na tua vida, por mais simples que você está pedindo algo para o Senhor, na dificuldade que você está passando, às vezes, por enquanto, você está vendo só uma nuvenzinha. Na continuidade aqui, Deus fala assim,
Então disse ele: sobe, diz e acaba, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Sabe o que aquela nuvenzinha fez, irmãos? Chamou muitas outras nuvens, e o milagre começou a acontecer na vida do povo de Israel, porque ele creu, sabe em quê, amados? Na palavra que ele recebeu lá atrás. Ele creu na palavra, e nós já somos discípulos, nós já cremos, nós já recebemos a palavra, irmãos. Então a gente precisa crer nessa nuvenzinha, que o problema na nossa vida vai passar, porque essa nuvenzinha vai chamar outras, e vai chamar chuva, e vai cair chuva. Na terra seca do nosso coração, na nossa vida espiritual, Deus vai fazer frutificar, Deus vai fazer florescer, mas a gente precisa crer nessa nuvenzinha, a gente precisa crer no Deus que está trazendo isso para nós. Então não duvida, irmãos, quando eu construí essa palavra, eu compartilhei com os irmãos lá, com os meus líderes, com meus pais, que eu estava numa semana muito difícil, foi uma semana muito, muito difícil mesmo, e eu tinha muitas coisas para fazer, e o Senhor falou para mim: então crê no pouco que eu estou fazendo na tua vida. E no Natal, irmãos, a gente gravou uns vídeos, os irmãos acho que se lembram dos vídeos que a gente fez. E eu estava pensando, o que eu vou falar na gravação do Natal? E eram vídeos de 1 minuto, que era um conteúdo que a gente ia gerar para o Instagram, e Deus me deu a palavra de Josué 1:9. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E eu falei sobre isso no meu vídeo, e foi o Natal, o Réveillon. E aí no começo do ano o Senhor falou para mim: então essa vai ser a palavra do ano para você. Vai ser a palavra do ano na tua vida. E aí, então, desde sempre, o Daniel veio com a orientação para ministrarmos na campanha de jovens, o Senhor falou: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E muita coisa vai acontecendo na minha vida, né? Me propuseram uma nova função na empresa, eu saí de onde eu estava para poder assumir um departamento que eu nunca trabalhei na vida. Eu estava muito aflito, muito angustiado com isso, porque eu não sabia o que ia acontecer, porque quando a gente está bem num setor, né, e para um outro setor a gente gera um pouco de medo, receio, né? E aí eu pedi alguns dias para a empresa para orar, e o Senhor me deu a palavra de novo: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. E assim tem sido por todo o ano. Quando o Daniel me ligou na quarta-feira, o que veio no meu coração, irmãos? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes. E aí meu pai fez a gincana no acampamento, e eu não sabia o que fazer, e a gente precisava estabelecer 3 grupos, e colocou eu, Tainá e o Neto para poder liderar os grupos da gincana, e tinha que criar um grito de guerra, tinha que criar um nome para o grupo. Eu criei um grupo no WhatsApp, e ali já foi passando as orientações, e a gente não tinha um nome nem um grito de guerra. E aí começamos a falar com isso, com os meninos lá todo mundo ali do grupo, e a Sarinha veio com: que tal se o nosso grupo chamar Kiakará, que é ser forte e corajoso em outra língua. Mandou o vídeo lá da música que ela tinha ouvido. Eu falei: não é possível, Deus, acho que é isso que o Senhor tem, né? Eu falei: tá bom, é isso aí, o nome do nosso grupo vai ser isso daí, ser forte e corajoso em outra língua. Para ficar bem claro para mim, né? E eu passo para os irmãos: sejam fortes e corajosos, não temam na carreira que nos está proposta, porque a gente vai passar por muito obstáculo, irmãos, mas a gente tem que estar olhando firme para o alvo, firme para o Senhor. E assim foi, e Deus vem falando no meu coração muito através dessa palavra. E todas as vezes que acontece, para estar aqui, antes de vir para cá, o Senhor me lembrou disso de novo, né? E os problemas da nossa vida acontecem. A gente fica chateado, vocês podem estar olhando para mim: nossa, às vezes 27 anos não tem tanto problema assim, né? Mas o que a gente tem, a gente se chateia. Mas Deus é bom, Deus tem nos dado ânimo, nos dado alegria, felicidade. Na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, Deus tem feito a gente crescer, progredir no Senhor. E então, a gente precisa acreditar, irmãos. A gente precisa confiar
nessa nuvenzinha. A gente precisa confiar naquilo que Deus quer falar no nosso coração. Eu tenho certeza que todos vocês já receberam de Deus uma direção, já receberam de Deus uma palavra. Sábado passado o Daniel falou sobre acreditar, sobre confiar, sobre sair do barco e ir em direção a Jesus no meio do mar. É isso que Deus quer da gente, que a gente olhe Jesus vindo no meio do mar e a gente confie nele, acredite nele. E o último exemplo que eu queria dar, e o mais importante de todos, foi a vida de Jesus. Ele é o nosso exemplo máximo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele recebeu uma orientação de Deus. Deus Pai virou para Deus Filho e falou: vai ser necessário com que eu abra a mão de ti, para você salvar o mundo. Ele recebeu essa palavra de Deus, e por causa dessa palavra, que ele morreu na cruz pela vida de cada um de nós. A gente precisa considerar isso nos nossos dias, que Jesus morreu por nós. Jesus, ele só conseguiu, irmãos, Jesus só conseguiu suportar a cruz, porque ele recebeu essa palavra de Deus. E outro dia eu estava pensando, acho que foi meu pai que falou isso para mim uma vez, que a maior dor de Jesus foi que no ato da cruz, Jesus fala, Deus meu, por que me abandonastes? Para Jesus foi muito difícil isso, porque ele estava na eternidade com o Pai, ele vivia em comunhão com Deus, mas Jesus naquele ato, ele vira para Deus Pai e fala: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Para Jesus foi muito difícil, irmãos. A gente precisa considerar isso quando a gente reclamar, quando a gente for murmurar, quando a gente falar que a nossa vida está um pouco complicada, a gente precisa se lembrar disso. Eu penso que a maior dor de Jesus foi essa, não foi aqueles pregos. Foi muito difícil para Jesus ver Deus Pai virando as costas para Ele e abrindo os braços para cada um de nós. Mas Ele conseguiu, porque Ele tinha uma palavra que gerou convicção e capacitação para Ele enfrentar aquela cruz, por amor a mim, por amor de cada um de vocês. E eu já falei aqui, queria frisar para os irmãos que essa palavra, ela vem no lugar secreto. Ela vem no nosso quarto, ela vem no nosso momento de choro, ela vem no nosso momento que a gente precisa do Senhor, ela vem no momento, na nossa disciplina espiritual. Em Mateus 6,6, se os irmãos puderem abrir. Em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, é muito bom a gente estar em comunhão, muito bom a gente vir aqui de sábado, muito bom participar de discipulado, participar de todas as atividades da igreja. Mas o que sustenta uma vida espiritual saudável é o nosso momento a sós com o Senhor. O que sustenta a tua vida espiritualmente falando, o que vai sustentar e nortear os nossos problemas para a solução, e a nossa vida, o teu casamento, uma vida espiritual saudável é aquela que é feita e construída no nosso quarto. É aquela que a gente faz lendo a Bíblia, chorando, abrindo o nosso coração, acordando de madrugada, pedindo a Deus, clamando ajuda e o auxílio do Espírito Santo. É isso que vai manter a nossa vida de pé, é isso que vai manter os nossos pés sustentados na rocha. Os irmãos são uma bênção, as palavras são maravilhosas, a vida dos irmãos, isso nos sustenta, isso nos anima. Mas o que faz a nossa vida crescer, espiritualmente falando, a gente ser usado pelo Senhor, é buscar isso do Senhor diariamente. É essa disciplina cristã de buscar essa palavra. Porque essa palavra está aqui, irmãos, Deus deixou para nós, mas a gente precisa pegar ela e ler. A gente precisa entender, a palavra tem que saltar no nosso coração para gerar convicção em nós. Em Mateus 7, virando a folha aí um pouquinho, 7, de 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E o Senhor, é uma promessa isso daqui, irmão, se a gente pedir, se a gente buscar, se a gente ir atrás da resposta que a gente está procurando, o Senhor vai falar.
E aí Deus falou assim para mim: Tom, Deus existe. E eu olho tanta gente ansiosa no meu dia, é tanta gente atrás de dinheiro, tanta gente atrás de tanta coisa, é tanta gente desesperada, é tanta gente correndo atrás do vento, como fala lá em Eclesiastes, né? E Deus falou assim para mim: Tom, Deus existe para você. E eu falei assim: Senhor, Tu existe. Porque se Deus existe, Tom, é tolice viver como se Ele não existisse. É loucura da nossa vida, irmãos, acordar para ir trabalhar como se Deus não existisse. Como se aquilo que a gente fizesse ali dentro, Deus não estivesse vendo. Como se aquilo que a gente faz no nosso secreto, Deus não estivesse percebendo. É loucura da nossa vida. Eu creio que os irmãos creem que Deus existe. Então vamos viver como se de fato Ele existisse dentro de nós. Os irmãos creem que a palavra de Deus é verdadeira, que foi Deus que escreveu ela, que foi o Espírito Santo que conduziu para escrever a palavra de Deus. Porque se Deus está falando, pedi e dar-se-vos-á, é Deus que está falando. Não é manuscritos, não é palavra aleatória, não é um conto de fadas. É Deus que está falando. Porque foi Deus que escreveu. E a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar, a gente precisa entender aquilo que Deus está falando. E todos nós temos uma palavra, todos nós temos uma revelação. Um dia Deus falou na tua vida, no íntimo do teu coração. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre aquilo que Deus faz na nossa vida e como Deus faz as coisas. E tudo isso, irmãos, a gente precisa receber essa palavra que vai gerar em nós convicção, capacitação, para poder enfrentar toda e qualquer dificuldade. Mas no começo da ministração eu falei que a rotina do discípulo, a carreira, ela sempre vai ser desse jeito, irmãos. Até Deus voltar, até Deus completar a boa obra que Ele está em nós. Que é fazendo o quê? É desembaraçando, correndo, olhando, considerando. Desembaraçando, correndo, olhando, considerando. Na segunda-feira, irmãos, abre mão daquilo que está te atrapalhando, corre para Jesus, olha para Jesus e considera que Jesus morreu na cruz por você. E quando acontecer qualquer situação, busca de Deus uma palavra, busca de Deus uma orientação. Esse momento que a gente vive do país, né, a economia, o que está acontecendo, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus pelo nosso país, vamos clamar a Deus pelo nosso trabalho, pela empresa que os irmãos trabalham, as vendas dos irmãos. É tanta coisa que está acontecendo nesse ano. E tem a Copa do Mundo aí que distrai a gente, né? Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, e é tanta gente, eu não estou criticando, eu gosto de futebol, vou assistir todos os jogos do Brasil. Mas Deus está aqui, irmãos. Deus está na palavra, Deus está nisso daqui, sabe? E às vezes eu fico olhando, antes de trabalhar no marketing da Fazoli, eu estava no departamento pessoal, fazia lá na controladoria. E eu tenho uma gerente lá que a gente fala, né, que a gente é acostumado a lidar com o povo, né? E a cada uma que eu já vi no meu dia a dia, gente, irmãos, que é cada funcionário, cada coisa que a gente vê no nosso dia a dia, tanta gente fazendo tanta coisa, falando tanta coisa, contando tanta mentira, às vezes, no departamento pessoal, sabe? E aí eu fico pensando, sabe? Deus existe para mim. Eu não posso viver como uma pessoa como se Deus não existisse, sabe? E lá no meu quarto, hoje, eu estava ouvindo aquela música Eis-me Aqui, né? Tanta coisa tenho feito para o meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí. E às vezes eu fico olhando aquelas pessoas, irmãos, sabe, que são próximos ali do meu dia, com família, tudo desestruturada, pessoas que não têm nada com nada, que encara Deus como muitas vezes uma coisa, uma forma de troca ali, né? E eu fico com uma dó, sabe, irmãos? Eu fico pensando assim, nossa, para que isso? Para que essa pessoa está passando por isso? Por que está acontecendo isso na vida dela? E o mundo está carente, irmão, sabe do quê? Da igreja. O mundo está carente da igreja. Ontem aconteceu uma situação comigo e com a Ana, achei tão engraçado. A gente saiu da hamburgueria dando risada, e triste ao mesmo tempo, né? Saímos da comunhão aqui com a reunião de jovens, a gente foi numa hamburgueria comer um lanche. E a gente foi, a hamburgueria toda diferente, tem uns negócios em inglês escrito, toda americana assim. E a gente foi, comemos lanche normal. Na hora de pagar,
Eu fui pagar no caixa, tá atrás do caixa a mulher assim, tinha um negócio. Eu falei assim, e eu fiz bem questão de falar bem alto, tá na cara do lado, ficou zoando eu depois. Eu falei assim, nossa, mas que placa feia. Moça, tira essa placa daí. Aí ela olhou assim, eu falei assim, sabe o que está escrito aí? Eu estou indo para o inferno, mas não tem problema, porque todos os meus amigos estarão lá. Eu falei, coisa feia isso daí. Né, amor? Eu falei, nossa. E aí, a mulher, eu falei assim, ela perguntou para mim se eu ia para o inferno. Você vai para o inferno? Por quê? Você não vai para lá? Eu falei, eu não, eu vou para o céu. Aí a outra virou e falou assim, não, eu também. Aí eu paguei a moça assim, saí de lá, falei assim, nossa, mas não é por nada não, mas o povo precisa ser um pouquinho comercial também, né? Colocar uma frase dessa, não dá nem vontade de voltar aqui. E estava grande, e inferno estava escrito em vermelho, em caixa alta ainda assim, sabe? Atrás do caixa. E aí eu comentando com a Ana Carla isso no carro, né? Eu falei assim, nossa, como o mundo está carente, as pessoas não sabem mais o que é, uma frase em inglês lá, como se ninguém fosse entender nada, como se estivesse tudo certo. E sabe, irmãos, a vida da gente tem essas dificuldades e o Senhor nos dá essas oportunidades para realmente virar e falar assim, tira essa placa, eu não vou para o inferno não, eu vou para o céu. A gente precisa ter essa postura, a gente estava comentando lá no grupo caseiro, ter cuidado dessa doutrina, né? A gente precisa ter esse cuidado, irmãos, de falar a verdade e não se amedrontar para quem que a gente está falando. E ter a postura, e ter a convicção, sabe? Eu sou discípulo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus me deu essa palavra. Eu não posso encarar aquela placa que estava naquela lanchonete ontem, ou a situação que acontece no meu dia a dia, me amedrontar e dizer o seguinte, como Noé fez, né? As pessoas criticaram e jogaram pedra na vida de Noé, mas ele tinha uma palavra. E nós temos uma palavra no nosso coração. E hoje à tarde Deus me lembrava da catequese. O último ponto que está faltando lá, qual é, amados? Voltará, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Esse dia vai chegar, irmãos. E nós temos essa palavra no nosso coração, e porque esse dia vai chegar, a gente precisa fazer o quê? Desembaraçar, correr, olhar, considerar. A gente precisa fazer o quê? Buscar uma palavra que vai gerar convicção, que vai gerar capacitação para enfrentar toda e qualquer crítica. Porque a gente vai ouvir, irmãos, um dia Jesus falar, bem-vindos, benditos do meu Pai. E a minha oração, irmãos, é que eu esteja lá, que vocês estejam lá, que eu encontre vocês lá. É isso que está faltando, é isso que a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar nisso, irmãos. Porque o mundo, sabe o que eles estão pregando por aí? Que vai para o inferno e todos os amigos dele vão estar lá. Mas eu não vou, porque junto com a igreja eu vou estar adorando a Deus. Na minha simplicidade do meu dia a dia, atendendo as pessoas que eu atendo diariamente. Indo nos lugares que eu frequento. Eu vou levar a bandeira de Cristo, eu vou levar a causa de Cristo, porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão necessitadas, enquanto muita gente corre atrás do sonho. Jesus está voltando, irmãos. E a gente precisa se desembaraçar, abrir mão daquilo que está atrapalhando a nossa vida. Amém, irmãos? Não sei se eu fui claro, se os irmãos compreenderam. Se eu falei alguma coisa errada, vocês perdoaram o Daniel, vocês me perdoam sábado que vem. E o que eu tinha para falar para os irmãos é isso, não é uma exortação. O Senhor falou muito forte no meu coração sobre isso e eu queria orar com a igreja para que os irmãos entendam aquilo que o Senhor falou no meu coração e busquem de Deus uma palavra, busquem uma orientação de Deus, porque se Deus disse, vai acontecer. Mas, antes de tudo, agora que eu lembrei que eu tinha mais um texto que eu queria ler. 2 Coríntios. Eu lembrei do nada esse versículo e eu escrevi aqui, se der tempo, ler. 2 Coríntios 4, do 8, a partir do 8. Uma palavra para todos nós, para a gente pensar e começar a nossa semana. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aqueles que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem inferior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em tudo somos aflitos, abatidos, ó Deus, mas não desanimados, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe em nosso coração, Jesus, que cada irmão aqui, Senhor, saia daqui com uma palavra, Jesus, com uma convicção, Senhor, com uma capacitação para enfrentar toda e qualquer dificuldade da sua vida, Jesus. Que como igreja possamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, Senhor. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, Senhor. Que cada irmão aqui, cada pai de família, Jesus, cada marido, cada esposa possa olhar firmemente para Jesus, ó Deus. Olhando para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Com o único objetivo de encontrar a Ti, de Te ver face a face, Senhor, de Te adorar, de Te exaltar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não nos desmaiar em nossas almas, ó Deus, a não nos fatigar, ó Pai, mas que possamos ser como Elias e acreditar na palavra, que possamos ser obedientes como Noé, Senhor, mesmo não sabendo montar uma arca, ele foi lá e fez, porque recebeu uma palavra, Senhor, e todos nós daqui que possamos sair daqui com uma palavra, de que somos filhos, somos discípulos, somos herdeiros com Cristo, Senhor, que em nome de Jesus como igreja possamos começar uma semana diferente, cheia de fé, cheia de amor, ó Pai, para poder pregar o Teu Evangelho, para poder fazer a Tua vontade, Senhor. Nos dê espírito de ousadia, Senhor, para dizer para as pessoas que não estamos indo para o inferno, de que estamos indo para o céu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê olhos santos, olhos puros, um corpo que Te ama, que Te adora, Senhor. Mas que todos aqui, Jesus, saiam com uma palavra, Senhor, que vai gerar convicção, Senhor, e capacitação, Senhor, que no primeiro obstáculo que acontecer na semana, Jesus, os irmãos se lembram da obra da cruz, ó Deus, que ali o Senhor nos fez família, nos fez nos fez filhos, ó Deus, e como os filhos, ó Deus, o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se fortes para com aqueles cujo coração é totalmente Teu, Jesus. Então, quando a primeira situação na nossa vida acontecer, Senhor, a gente possa entender e acreditar que os olhos do Senhor estão sobre nós, de que o Senhor está cuidando da causa impossível, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, ó Pai, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado porque nós Te amamos, mas o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Muito obrigado, Senhor, eu abençoo a minha vida, a vida dos meus irmãos, ó Deus. Possamos sair daqui animados em Ti, Jesus, motivados a continuar com a carreira, Senhor, a correr em Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos.